de São Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois uma raça escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido para Deus, a fim de que publiqueis as virtudes daquele que das trevas vos chamou à sua luz maravilhosa. Olá, meu nome é Sônia, eu sou catequista da Paróquia Senhor do Bonfim, de Osasco. Agosto é o mês das vocações e eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre a vocação sacerdotal. Vou começar a nossa reflexão com uma frase muito conhecida: vós sois o sal da terra e luz do mundo. Esse texto nos leva a refletir sobre o tempero da vida, sobre a graça da vida. Nos leva a refletir que não existe vida se não houver luz. Ao vivermos nossas vocações, nós aprendemos a ser sal da terra e luz do mundo. E com o sacerdote isso não é diferente, mas para ele é ainda muito especial. Ele é sal da terra, é luz do mundo e nos ensina a ser sal da terra e luz do mundo. Fazer a diferença no nosso povo, no nosso convívio. Ele nos ensina que, sendo luz, aceitando que somos luz e sal da terra, onde nós formos, nós podemos levar um pouquinho desse tempero da vida, um pouquinho dessa luz da vida às pessoas que estão ao nosso redor. Na Bíblia, tem alguns trechos que falam sobre a importância do sacerdote. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 diz: sacerdote é mediador entre Deus e os homens. No Evangelho de São Marcos, capítulo 3 diz: depois subiu a montanha e chamou a si e aos que ele queria. Nos Evangelhos nós podemos ver sobre as escolhas do Senhor para os seus discípulos. E ele não escolheu aquele que tinha força humana. Ele escolheu aqueles que tinham a capacidade de se guiar pelo Espírito Santo. O sacerdote, ele foi escolhido por Deus para viver a sua vocação e se torna instrumento do Espírito Santo, deixando-se seguir pela vontade de Deus. E é nesse guiar-se pelo Espírito Santo que ele aceita viver a vocação sacerdotal, que ele aceita se preparar para receber o sacramento da ordem. Nessa preparação, ele abre o seu coração para que seja instrumento de Deus aqui na terra. Todos nós, ao vivermos nossas vocações, independente de quais sejam, temos também nossos temores e nossas alegrias, e com o sacerdote isso não é diferente. Eles têm muitas alegrias, eles conduzem o seu povo, mas também têm muitas responsabilidades. Também precisam lidar com pensamentos diferentes, em comunidades diferentes, com grupos de pessoas diferentes, que precisam estar sempre em harmonia. O pastor, sacerdote, é instrumento do Santo Espírito. E com isso, confiando nisso, é que ele precisa aprender a viver segundo a vontade do Senhor. Lá, novamente na Bíblia, tem alguns versículos que nos ensinam isso. Em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 diz: Deus dirige-se ao jovem Samuel, um pequeno ajudante do templo. Nesse mesmo livro, no capítulo 16, diz: o olhar do Senhor, indo além de qualquer aparência, escolhe Davi, o mais pequenino dos filhos de Jessé. Em Jeremias, capítulo 1, diz: o Senhor diz a Jeremias: não digas, sou apenas uma criança, porque estarei contigo. O sacerdote é como essas crianças, é como Samuel, é como Davi, é como Jeremias. Aceita que é pequeno, mas vive em função do Santo Espírito, sendo o instrumento de Deus. Vivendo a sua vocação é que o sacerdote exerce o poder sagrado em nome de Cristo e com a autoridade de Cristo para o serviço do povo de Deus. E isso quer dizer que o sacerdote, ao ser ordenado padre, assume a função de sacerdote, profeta e rei. Jesus é rei. Durante a sua vida, Jesus foi líder, conduziu seus discípulos ao melhor caminho
encorajou seus discípulos, amou os seus discípulos, se deu por eles, sofreu, teve medo, teve coragem, se entregou. Tudo pelos seus discípulos, tudo por nós. O sacerdote vive exemplo de Cristo, com alegrias, com projetos, com forças, com medos, com fraquezas também, com responsabilidades. E o sacerdote, ao se tornar pastor do seu povo, forma com ele uma família que precisa lidar com todas as diferenças humanas. O sacerdote, ele precisa perseverar, ele precisa ouvir, ajudar e liderar. E para conduzir o seu povo, ele vive 3 comportamentos importantes: rezar sem se cansar, caminhar sempre e compartilhar com o coração. É assim que ele vive a sua vida sacerdotal, olhando sempre para o alto com o Senhor e trabalhando com o seu povo, pelo seu povo. Eu agradeço a Deus pelos sacerdotes que vivem suas vocações em todas as partes do planeta, vendo e vivendo as dores de seu povo, ajudando, rezando pelo povo e com o povo. Eu gostaria de encerrar essa reflexão sobre a vocação sacerdotal com a oração vocacional. Pai de misericórdia, que destes o vosso Filho pela nossa salvação e sempre nos sustentais com os dons do vosso Espírito, concedei-nos comunidades cristãs vivas, fervorosas e felizes, que sejam fontes de vida fraterna e suscitem nos jovens o desejo de se consagrarem a vós e à evangelização. Sustentai-as no seu compromisso de propor uma adequada catequese vocacional e caminhos de especial consagração. Dai sabedoria para o necessário discernimento vocacional, de modo que em tudo resplandeça a grandeza do vosso amor misericordioso. Maria, Mãe e Educadora de Jesus, intercede por cada comunidade cristã, para que, tornada fecunda pelo Espírito Santo, seja fonte de vocações autênticas para o serviço do povo santo de Deus. Amém.